Fala, nação, chegando aqui com mais notícias, mais informações do nosso Mengão, falar da saída do Pedro, que não vai mais, falar da chegada do Carrascal e também falar dessa vitória épica do Fluminense, que é o primeiro time a chegar na semifinal do Mundial, o Fluminense fazendo história. Mas antes, você aí que ainda não é inscrito neste canal, quero te convidar a se inscrever neste canal, já ativar o sininho da notificação, deixa o seu like neste vídeo, é muito importante para a divulgação do nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Bora para a notícia então, olha só. Quarta-feira, ventilou a notícia aí, né? Foi o Portal UOL, inclusive, que soltou essa notícia, de que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, aguardava uma proposta para o Pedro, ou seja, o Pedro vai embora do Flamengo. E a torcida do Flamengo ficou muito revoltada com essa notícia. Inclusive eu, que vim aqui fazer o vídeo tentando buscar uma explicação, porque não tinha motivo, não tem motivo para negociar um jogador do tamanho do Pedro. Pedro não está numa má fase no Flamengo, ele está se recuperando de uma lesão, é diferente, né? E aí, quem foi o X9 que soltou essa notícia para a imprensa sem fundamento? E tudo isso foi desfeito através de uma reunião com o BAP, né? E o Boto e toda a diretoria do Flamengo, que convocaram a reunião de emergência para resolver essa situação. E a resposta veio na mesma via. Né? O Flamengo não aceita negociar o Pedro, inclusive o BAP foi bem claro, disse que não só não aceita negociar, como o contrato de Pedro vai até 2027, ele pretende, fez uma proposta e já está na mesa, né, para renovar o contrato de Pedro para até 2029. Só para vocês terem ideia de como a confusão, né, quando gera uma confusão do tamanho do time do Flamengo, faz um barulho danado, né? E o que acontece, né? O Flamengo agora, com a explicação do BAP, inclusive, tudo que eu estou falando aqui ele falou. Né? O Pedro não está atuando muito no Flamengo por causa da lesão, né? Porque não tinha motivo para vender o jogador, sendo que o jogador não é... o cara tá lá, a situação dele lá atrás eu acho que era mais crítica ainda no período do São Paulo, porque ele não estava jogando mesmo, estava numa fase ruim, e o Gabigol era o cara, né, do momento. E o Pedro era a reserva, né, do Gabigol. Só que o Pedro, quando toma posição, o Pedro tomou conta do ataque do Flamengo até se machucar. Era o cara número 1 da América, o camisa 9, o homem da Libertadores, enfim. Não tinha nada a ver a situação, né? E com isso o Flamengo desfez toda essa coisa, essa notícia ruim, que de fato não era uma verdade que procedia, né? Então, a explicação que ele deu foi essa, que o jogador está num momento de recuperação e exige paciência. Também, né, o Flamengo fez uma nota também se despedindo do Gerson, que deixou de ser jogador do Flamengo, né? Então o Flamengo não podia perder esse jogador Pedro, né? Por causa de... não tinha explicações, né? Vale lembrar que o Zenit, né, pagou a multa do jogador do Meia Gerson, e o Flamengo, inclusive, já publicou, né, em seu site oficial a rescisão de contrato do jogador, né? Então o jogador agora já pertence ao Zenit da Rússia. Falar dessa vitória épica do... Primeiro falar do Carrascal, né? O Flamengo fechou com o Meia Carrascal, mas assim, ainda eu acho pouco ainda para que o Flamengo faça a composição da peça que perdeu, que foi o Gerson, tá? Acho assim, precisa de correr atrás de nomes com mais peso, principalmente no ataque, o Flamengo está precisando, né? Agora, hoje o Fluminense fez história, né? Mudando de assunto, o Fluminense hoje fez história no Mundial, o primeiro time a chegar na semifinal do Mundial, né? E é claro, né? Vamos falar muito porque era o time que a imprensa esnobou, né, gente? A imprensa esnobou. Eu sou flamenguista, né? Mas quando você vê um trabalho sendo... Tudo bem, as pessoas, muita gente, mas caiu no grupo fácil. Eu, inclusive, fiz vídeo aqui falando na época quando o Flamengo foi para outra fase, para outro grupo, né? Ganhou do Chelsea, inclusive, talvez foi um erro ter ganhado do Chelsea, né? Tivesse empatado, o Flamengo teria ido para outra chave, que era muito mais fácil, né? Mas infelizmente o Flamengo caiu numa chave difícil e acabou caindo nas oitavas de final. O Botafogo também caiu né, junto com o Palmeiras, não foi numa chave difícil, mas caiu, né? E acho que o Botafogo, sim, ele foi eliminado por vacilo, né? Porque tinha futebol para ganhar do Palmeiras. Né? Hoje à noite, o Palmeiras enfrenta o Chelsea, né?
E digo que se o Palmeiras consegue vencer o Chelsea, o Fluminense tem grande chance de chegar na final, né? Porque os dois times jogam da mesma forma. E é claro que só pelo fato do Fluminense ter chegado nessa situação aí, nas quartas de final, e chegado na semi, já é um feito que o maior dos otimistas ninguém imaginava. Poderia imaginar o Flamengo, poderia imaginar o City, mas eu até fiz um vídeo falando quando, né, o Al-Ahly tinha vencido, quando venceu o City, ainda falei, olha, o Fluminense tem grande chance de chegar na semifinal, né? Tá aí registrado aí para quem quiser ver. Só duas, ainda usei, eu falei, pô, teve sorte duas vezes. Uma com a bola desviada que o Cano fez o gol, né? Por isso venceu o Milan, o Inter de Milão. E a outra foi a jogada, sabe, que ninguém imaginava do Al-Ahly passar o City, né? E passou. E aí a chance do Fluminense ir para a semifinal era muito grande, porque os dois times jogam muito igual, né? E o Fluminense aproveitou bem as oportunidades que teve e o Al-Ahly não jogou o que jogou contra o City também. Então tem isso. E os erros que o Al-Ahly cometeu também. Então, assim, conta, é a fase, gente. Fase é fase. O time está aproveitando bem. Então, parabéns aí. Eu sei que a galera vai ficar chateada, mas eu tenho que dar os parabéns ao bom trabalho do Renato e ao time que chegou, né, gente? É um trabalho que a gente tem que respeitar. Eu torço, sou flamenguista, amo essa camisa, queria que o Flamengo tivesse na semifinal. Mas infelizmente não deu. E o Fluminense vai embolsar aí 117 milhões de reais só hoje, tá, gente? Nesse jogo de hoje aí. Muito dinheiro, né? E hoje à noite, provavelmente o Chelsea deve passar e o Fluminense deve enfrentar uma pedreira maior. Não vou nem cravar, porque lá eu falei assim, o Fluminense vai enfrentar o City vai dar um baile. O City não passou. Então tudo pode acontecer. Esse Mundial tá muito louco, né? Tá muito doido pra gente definir alguma coisa. Então nesse caso aí, amanhã começa o chaveamento da outra chave, que essa sim é a chave, né, que é a tensa, que o Flamengo caiu nela. Tá ali o Real Madrid, tá ali o Bayern de Munique, que venceu o Flamengo, tá ali o Paris Saint-Germain, né? Então, assim, e eu acho que, se não me engano, o Borussia, né? Também tá ali. Então, pedreira, gente, pedreira. Lá do outro lado só tem pedreira, tá? Então caiu num lado caiu a Libertadores da América, do outro lado caiu a Champions League. Então, seria feio se a gente tivesse caído na parte da chave do Fluminense e tivesse sido eliminado nas oitavas. Aí seria feio, né? No caso do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo tem muito mais time que o Palmeiras neste momento. Mas deu mole, né? E agora vamos aguardar aí, porque o Mundial tá chegando no fim, né? Acho que até semana que vem, acho que já vai ser, né? Acho que passando esse domingo agora, no outro já vai ser o final, né? E aí o Brasileirão já vai voltar com tudo. O Flamengo tá já de férias, né? Se preparando aí pro Brasileirão, né? E vamos com tudo.